Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Está no ar mais um canal INAC, o seu espaço para debater os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje temos uma pauta cheia de temas jurídicos, políticos e sociais e de grande impacto. Hoje temos o prazer em receber os seguintes convidados: Dr. Fernando Comim, ex-procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, atual conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Boa tarde, Fernando. Prazer recebê-lo. Boa tarde, professor Francisco. Muito obrigado pela gentileza do convite. É uma satisfação estar aqui no canal INAC e poder falar um pouco da nossa realidade no Conselho Nacional do Ministério Público e também discutir os assuntos, os temas tão instigantes aí que são comuns, né, de serem tratados no INAC, no canal INAC. Muito obrigado. Com certeza. Também comigo a promotora de Justiça Patrícia Pavani, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, hoje na comarca de Casa Branca. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Miné. Boa tarde a todos, demais convidados aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje, podendo debater esses temas tão importantes e falar um pouquinho de um projeto de preventivo de combate à corrupção que nós temos em Casa Branca, que se alinha muito com os princípios e os nortes do INAC, um instituto tão respeitado como esse. Obrigada aqui da oportunidade. Boa tarde a todos. Também comigo os meus dois colegas, Luiz Maximiliano Telesca, advogado, escritor e conselheiro seccional da OAB do Distrito Federal. Um prazer, Max Telesca, é um grande prazer estar aqui com você. E também o Rodrigo Ohashi, advogado especialista em licitações e contratos. Bom dia a vocês dois, é um prazer recebê-los. Bom dia, Miné. Bom dia a todos aqui que estão presentes, ao canal do INAC, a Rádio 365. É uma satisfação minha. E vamos lá, vamos debater os temas mais atuais aí. A questão nossa aqui é orçamento secreto, que é uma coisa tão interessante, né, para usar uma expressão bem suave. Maravilha. Rodrigo, também é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo Bom, vamos convite. começar os nossos assuntos e hoje nós temos assim pautas bastante interessantes. Mas antes de entrar no nosso primeiro bloco, nossa pauta principal, eu vou aproveitar a presença do Fernando Comim para que o Fernando explique para nós um pouquinho do funcionamento do Conselho do Ministério Público, que é algo absolutamente relevante, né? Que não tem apenas um caráter fiscalizatório, né? Que tem também um sentido de aperfeiçoamento do próprio funcionamento do Ministério Público Nacional. Então, eu gostaria que o Fernando contasse um pouquinho para a gente. Eu acho que poucas pessoas sabem desse papel, né, e o que está fazendo. Miné, muito obrigado aí pela oportunidade. Gostaria também de cumprimentar todos os demais convidados aqui para este bate-papo. Bem, o Conselho Nacional do Ministério Público é importante que se deixe isso muito claro. É um órgão de controle externo do Ministério Público, tá? Ele foi criado na emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário, da reforma do Judiciário, e é um órgão composto por 14 membros de diferentes instituições, né? Então, nós temos representantes do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público dos ramos do Ministério Público da União, da Ordem dos Advogados, da Câmara dos Deputados, do Senado,
né, do Supremo Tribunal Federal e do STJ, então é um órgão de composição eclética que tem por função exercer o controle administrativo, financeiro e disciplinar do Ministério Público Brasileiro como um todo. Tá? Então, a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, ela é, por excelência, uma atuação de controle. E, por se tratar de um órgão externo, a estrutura do poder do Ministério Público Brasileiro é um órgão de controle e é tido, então, como uma função de controle externo. Né? Então, além dessa atividade, e nisso, eu diria que o Ministério Público, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele se aproxima muito de um Tribunal de Contas, né, fazendo uma analogia com os órgãos do Estado. Há também uma outra função que é a de promover, de induzir e aprimorar a atuação finalística dos membros do Ministério Público, o que é realizado não só pelo plenário do Conselho Nacional, como pelos demais órgãos, sobretudo as comissões temáticas. Né? Hoje, eu presido duas comissões temáticas no Conselho Nacional do Ministério Público, uma de preservação da autonomia do Ministério Público e a comissão de defesa da infância e juventude. Tá? Então, cada uma dessas comissões tem projetos e ações nessas áreas temáticas que visam fortalecer a atuação do Ministério Público como órgão de execução, como órgão de ponta, como órgão formulador, indutor de políticas públicas. Né? Então, essa, eu diria, em linhas gerais, são as duas principais funções do Conselho Nacional do Ministério Público, Miné. Muito bem. E agora eu vou aproveitar a sua presença para começar o nosso bloco efetivamente. Né? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o poder de investigação criminal do Ministério Público. Esse é um tema crucial para o combate à corrupção e outros crimes do país. Para comentar essa decisão, eu convido o Fernando e faço a seguinte pergunta: quais os impactos dessa decisão para o Ministério Público e para a sociedade? E, ao mesmo tempo, gostaria que o Fernando fizesse uma reflexão, ainda sobre o papel do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Se esse poder, né, de investigação ele será um poder neutro ou se existe uma concorrência com a investigação de natureza policial e qual a justificativa para que ele possa não ser exclusivo ou, sendo exclusivo, quais as vantagens e desvantagens para o cidadão e para a elaboração da defesa técnica. Bem, Miné, essa recente, na verdade, o julgamento ainda não foi concluído, né? Mas nós temos 6 votos já favoráveis à tese da legitimidade do Ministério Público, da investigação criminal pelo Ministério Público, né? E esse julgamento que está em andamento, ele vem na linha de 3 outros julgamentos já ocorridos no Supremo Tribunal Federal, né? Em que a Corte reconheceu que está inserida dentre as atribuições, as competências constitucionais do Ministério Público, aquela de realizar a investigação criminal. Né? O Ministério Público, portanto, está legitimado para realizar atividades típicas de investigação criminal, ainda que sem exclusividade, né? De maneira concorrente com os demais órgãos encarregados, legitimados para tanto, sobretudo a Polícia Judiciária. Né? A Polícia Judiciária que, de acordo com a nossa Constituição, é a Polícia Civil. Eu vejo essa decisão como um marco muito importante, porque, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade concorrente do Ministério Público, portanto, ele fortalece o sistema investigatório, o sistema de persecução, sobretudo daquelas infrações mais complexas, as fraudes estruturais, né,
e a corrupção, ele também submete o Ministério Público às mesmas regras de prazos, por exemplo, e formalidades que são aplicáveis às autoridades policiais. Então, o Ministério Público ele não tem nenhuma prerrogativa ou vantagem institucional em relação às regras do devido processo legal que são aplicáveis também às investigações promovidas pelos membros do Ministério Público. Isso significa que um membro do Ministério Público, no exercício do seu poder investigatório, por exemplo, ele deve preservar não só as garantias e direitos fundamentais do investigado, mas também as prerrogativas dos advogados e dos procuradores, por exemplo. Né? Então, me parece que o sistema de investigação, o sistema de persecução penal, ele fica mais consistente a partir do reconhecimento da legitimidade da investigação criminal por parte do Ministério Público, que vai agir não com exclusividade, não é? Mas nós sabemos que, muitas vezes, o Ministério Público tem condições de apurar de maneira mais eficiente determinadas infrações penais. E isso sem excluir a atuação legítima e importantíssima dos órgãos policiais também. Né? Então, essa decisão, ela vem, como é que eu posso, vem na linha das boas práticas mundiais, né? Porquanto em países da Europa continental, por exemplo, ao Ministério Público é possível realizar atos de investigação criminal, tá? E ela sedimenta, digamos assim, né, traz consistência para o sistema de persecução penal, para o sistema de justiça, ao possibilitar que um player importante, que é o Ministério Público, possa também realizar as atividades de investigação, mas submetido a todas as garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição em favor dos investigados. Tá? Então, eu acredito que é uma decisão emblemática, né, mas que, ao mesmo tempo, já vinha sendo sinalizada quando o Supremo Tribunal Federal julgou 3 ações diretas de inconstitucionalidade no mesmo sentido, e agora essa ação que está em andamento é uma ação da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, que buscava o reconhecimento da exclusividade da investigação em favor dos delegados. Né? E o Supremo disse, não, peraí, a investigação criminal também pode ser realizada pelo Ministério Público, fortalecendo esse sistema de persecução. Então, eu acho que é uma decisão importantíssima e que vem ao atendimento do interesse público, ao atendimento do interesse da sociedade e ter estruturas de investigação mais eficientes ou mais fortalecidas. Tá? Verdade, muito bem. Patrícia, ainda dentro desse tema, eu sei que você tem um trabalho bastante interessante aí na cidade de Casabranca, e que é algo absolutamente inovador, né? E que também diz respeito às prerrogativas de membros do Ministério Público, que é a parte preventiva relacionada ao tema, né? A grande crítica a respeito da chamada defesa das prerrogativas do Ministério Público é exatamente na questão envolvendo abusos de autoridade que precisam ser absolutamente esclarecidos para que não se tenha uma mordaça ou uma quebra de prerrogativas que possa inibir o trabalho. Então, muitas vezes, quando algumas questões são levadas, inclusive à corregedoria, né, a corregedoria ela toma um partido do membro do Ministério Público exatamente porque não se pode inibir o poder de investigação, o poder de apuração,
porque o bem maior é a sociedade, o bem maior é a verdade. Eu queria que você comentasse sobre o seu trabalho e fizesse um link a respeito desse tema envolvendo essa questão da defesa dessas prerrogativas. Sim, Miné, inicialmente a respeito do trabalho desenvolvido na comarca de Casa Branca, que é realizado inclusive por outros colegas lá, nós somos em 3 promotores na comarca de Casa Branca, e até interessante o doutor Fernando esclarecer aqui qual uma das principais funções do Conselho Nacional do Ministério Público, tendo em vista que esse projeto de combate à corrupção preventiva é um projeto chamado Pra Corrupção é Sempre Não, muito parecido, inclusive, com o nome do INAC. Ele foi fomentado inicialmente, tendo em vista já os parâmetros de efetividade e resolutividade que já vinha como diretriz do próprio CNMP. A Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, quando das suas visitas nas comarcas, de uma maneira a incentivar os colegas promotores a ter uma visão diferenciada, uma atuação mais resolutiva, eles propõem durante a visita que seja feito um projeto, seja apresentado para eles um projeto de rede. E foi isso que aconteceu em 2022, quando nós recebemos a corregedoria lá na comarca de Casa Branca. Nós recebemos e a corregedoria disse, olha, eu gostaria que vocês apresentassem um projeto dali em relação a isso. E a gente estava, 2022, a gente estava vivendo já um contexto de alterações da lei de improbidade administrativa, tem 15 anos de atuação no Ministério Público na área de improbidade administrativa, e a gente percebeu que a atuação repressiva, ela é necessária, mas ela não basta por si só, e a gente tem que, de alguma forma, encontrar outros meios mais efetivos, muitas vezes até mais pretensiosos e com muito mais resultados para a defesa da sociedade, para a defesa do patrimônio público, porque quando o dinheiro ele já é subtraído dos cofres públicos, é muito difícil, em que pese o empenho de todos os órgãos envolvidos no combate à corrupção, de você retomar isso. E a Constituição fala, dentre as atribuições do Ministério Público, que nós devemos proteger o patrimônio público. Isso não quer dizer que a gente tem que proteger só a hora que há a violação. A gente tem que, para uma proteção efetiva, a gente tem que tentar atuar um pouco antes dessa violação ser feita. Então, ela abrange isso também, é uma busca dessa função constitucional efetiva. Foi aí que nós implementamos um projeto, juntamente com os professores, com a Secretaria de Educação do Estado do município, onde a gente fomenta as escolas durante o ano trabalharem com o entendimento da corrupção, que a corrupção está perto de todos nós, que ela é muito mais do que simplesmente aquele debate político, de que ela atinge o dia a dia das pessoas, que a questão, os mais pobres e a questão social, ela é intensamente afetada pela corrupção, são eles os principais afetados, as vítimas. Então, a gente traz isso com um debate de crianças, desde da pré-escola até o colegial, os professores trabalhando com isso e fomentando essa discussão. Ao final, ainda a gente tem uma premiação, um concurso de redação e desenho, uma aproximação do Ministério Público de todos os órgãos de combate à corrupção para com essas crianças, esses adolescentes, que entendem melhor quais são as funções do Ministério Público como um dos principais órgãos e mais efetivos que combatem a corrupção, sem prejuízo dessa necessidade de atuação em rede, né? A corrupção não se combate sozinha, também não faz tudo sozinha, a gente precisa dessa união de todos. Então, tem um projeto em que as crianças vão conhecer o prédio do fórum, os magistrados, a delegacia seccional, o Ministério Público, a ponto de trazer uma proximidade para a sociedade entender quem são os órgãos de combate e que eles podem contar com a gente. Então, inicialmente, o projeto tem esse enfoque de atuação preventiva e mais eficaz. Agora, especificamente quanto ao poder investigatório do Ministério Público e a atribuição relacionada aos membros do Ministério Público, é de extrema importância, né? A Constituição Federal,
além da função principal que todos quando pensam em promotor de justiça, né, a gente chama, eu brinco que o nosso nome é promotor de justiça e não promotor de acusação, que são nas ações penais, autor da ação penal, nós temos uma função muito ampla e realmente muito destacada na Constituição Federal, somente de 89, em que, dentre as funções primordiais, inclusive eu exerço essa função em Casa Branca, nós somos o controle externo da Polícia Civil e Polícia Militar, e todo o controle da polícia em si. Então, assim, é inviável perceber que a Constituição ela atribui uma função tão importante como essa e não permitir, dentre o exercício da função com eficácia, a investigação. Ora, e quando um policial está envolvido no crime, quando há essa questão da própria polícia que está envolvida, quem vai investigá-los se eles teriam, em tese, a exclusividade, né? Então, independente dessa discussão de precisa ser exclusivo ou não exclusivo, eu entendo que isso não reforça o sistema, como mencionado pelo doutor Fernando. É importante que se reforce esse sistema de combate e a atribuição concorrente, ainda que não exclusiva, ela é de suma importância, ela não traz prejuízo nenhum. O Ministério Público, mesmo sendo parte, ele é extremamente isento, que além de ser a parte, ele é fiscal da lei. Então, a prática, ainda posso falar com bastante propriedade, né, que a prática dessas investigações, principalmente pelos GAECos, os núcleos de GAECos do Ministério Público de São Paulo, extremamente competentes e combativos e isentos, que trazem um retorno de recurso enorme para o nosso governo. Investigações com muito sucesso. E muitas vezes elas se casam com investigação na área da improbidade. Aconteceu recentemente uma investigação do GAECO, juntamente com a Procuradoria, juntamente com o Ministério Público de Casa Branca, aonde havia o PIC, que é o instrumento que ele substitui, em tese, o inquérito, que tem normas rígidas, igual o doutor Fernando mencionou, de prazo, de fato certo, de controle judicial. Então, assim, os controles dos freios e contrapesos também valem em relação à investigação do Ministério Público e não há sequer, em casos práticos, nenhuma situação que possa colocar em xeque essa eficiência hoje em dia, até mesmo, como eu mencionei, os exemplos dos GAECos. Muito bom, Patrícia. Rodrigo, ainda dentro desse tema, você vê algum problema, algum desequilíbrio relacionado a essa atribuição que, na realidade, já existia e era constitucional, a consolidação desse poder investigativo? Você vê isso como algo que possa desequilibrar a balança, né, do que é defesa e do que é acusação? Rodrigo, você está com o teu som desligado. Agora foi. Boa tarde, Miné. Boa tarde a todos. De forma alguma, eu acredito que a Constituição Federal ela atribui prerrogativas para o Ministério Público. E se ela não atribuir ferramentas para que ele possa atuar, vai ficar um texto vazio. Eu acho que ele traz o equilíbrio, ele não ultrapassa as prerrogativas da polícia. Eu acho que nesse sentido o STF vai bem, nesse sentido de convalidar o poder de investigação do Ministério Público, sim. E acho que isso contribui para a sociedade, contribui para a apuração de crimes, né, especificamente, né. Muito bem. Max, ainda dentro do tema, né, e já pensando sobre outro aspecto, né, nós temos hoje, no nosso cenário de apurações, excessos das autoridades policiais, né, e excessos também de membros do Ministério Público, dos próprios magistrados,
Como você vê isso? Qual seria o razoável, né? Porque o direito e a justiça eles estão sempre centrados no que se chama razoabilidade, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco disso, o que que é excesso, o que que não é excesso, qual seria o passo preventivo, né, que se poderia ter para evitar essa questão. E eu acho que seria muito importante que você desse esse posicionamento. Então, bom dia mais uma vez, Miné, a Patrícia, o Rodrigo, o colega que estava aqui, tá, agora não está mais o procurador que estava nos acompanhando, que fez a primeira intervenção. Olha, o direito, falando primeiramente de uma maneira geral, e depois indo para a questão específica do excesso da autoridade, que é uma tradição nossa brasileira de autoritarismo, sempre houve no Brasil, porém nós estamos em tempos democráticos. Mas primeira questão genérica, eu estava passando pelo Supremo Tribunal Federal, foi na semana passada, eu ia até para uma audiência do INAC, naquela questão do orçamento secreto, e eu pensei o seguinte: a gente vai se extenuando muito ao longo são 27 anos de advocacia, e se desgastando e pensando, e o principal, tendo uma visão mais crua do que acontece na realidade. E, e muitas vezes a reflexão é no sentido de uma certa desconfiança com as instituições e com a aplicação do direito. Esse é o ponto. Que o problema nosso não é o direito em si. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro que fala: doutor Maximiliano, o problema não é o direito, é a luta pelo direito. Nós precisamos lutar pelos direitos. O sistema judiciário, e aí inclui todos, inclui os juízes, os promotores, inclui os advogados também, nós aplicamos e estamos numa quadra de aplicabilidade do ordenamento jurídico extremamente enviesada em todos os sentidos. A segurança jurídica, seja uma segurança jurídica numa apuração de um crime, ou seja, uma segurança jurídica do Congresso Nacional, por exemplo, invadir o orçamento público com a questão do orçamento secreto, ou seja, esse grande momento de pêndulo contra o Ministério Público hoje, eu sei, eu acompanho, 27 anos que eu advogo na área criminal, sei como foi o excesso que ocorreu na Lava Jato, nas investigações criminais que ocorreram ao longo da década de 2000 e até o meio da década de 2010, mas também a gente acompanha agora o contrário, que é o desmantelamento completo de toda a estrutura acusatória. Então, assim, é decepcionante o que acontece na aplicabilidade do direito. A fala que eu estava me referindo quando eu passo ali pelo Supremo, pelo estacionamento do Supremo, ainda bem que eu sou advogado, que eu consigo, porque muitas vezes a gente se coloca, mas o que eu estou fazendo aqui? Vendo um teatro, muitas vezes montado, onde o interesse subjacente é o interesse privado, é o interesse enviesado, mas ainda bem que eu sou advogado, que eu consigo ter a leitura da sociedade a partir da lente jurídica, que é uma das melhores para verificar como é que funciona. Especificamente sobre a questão eu sou favorável eu entendo que o Ministério Público tem sim, pela Constituição Federal, a possibilidade de fazer a investigação. Acredito, já fui advogado durante 17, 15 anos dos membros do Ministério Público de Contas, da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Sou um advogado que tem um relacionamento muito bom com o Ministério Público. Sei que cometem excesso, obviamente, como os advogados também cometem, ao recorrerem indefinidamente, buscando uma prescrição. Todos nós cometemos excesso. Agora, acho que a chave para ter uma apuração equilibrada
é seguir a súmula 14, vinculante do Supremo Tribunal Federal, dar acesso às defesas do que se encontra, porque cada vez mais o inquérito ele deixa aquele dogma de ser inquisitorial. O inquérito precisa ter paridade de armas também, porque se faz toda a apuração dentro do inquérito e depois o que chega quando vira o processo penal clássico eu vi alguma testemunha, né? Tudo se forma, a prova toda formada no inquérito. Então é preciso que se com esse pêndulo que voltou de maneira muito excessiva também sobre a atuação institucional do Ministério Público. Muito bom, Max. Agora vamos tocar num tema um pouquinho diferente, né? Nós tivemos em clima de Copa do Mundo, né, a premiação do Oscar. E nós tivemos premiado o nosso primeiro filme, chamado Ainda Estou Aqui, e que ganhou a premiação e trouxe à tona debates sobre a memória da ditadura militar, a importância da Comissão Nacional da Verdade e, paralelamente, manifestações contra a anistia em relação aos investigados por atos antidemocráticos, que ecoaram no Carnaval e reforçaram o grito de resistência. Patrícia, como membro do Ministério Público, enxerga a relação entre a preservação da memória histórica e a luta contra a anistia de crimes políticos recentes? E, ao mesmo tempo, o que nós poderíamos chamar de crimes permanentes, né? Ou seja, aquilo que não tem prescrição, aquilo que tem que ser apurado, aquilo que tem que ser passado a limpo. Patrícia, o que você fala sobre esse assunto? Bom, Miné, de fato foi uma vitória, né, para o Brasil, essa premiação, e ela trouxe essas reflexões muito mais profundas do que simplesmente a competência do nosso cinema brasileiro. Ela trouxe o tema principal do filme, a reflexão desse sentimento de injustiça. Eu acho que o foco está tudo relacionado a isso, está no sentimento ou não de justiça. Eu sou promotora do júri também há muitos anos, e a gente percebe que, para as vítimas, é muito importante ter os familiares da vítima, é muito importante ter uma resposta adequada estatal para que a sociedade sinta a pacificação, né? Então, quando a gente coloca numa mesma cesta, né, o que aconteceu na época da ditadura, os crimes políticos, as perseguições políticas, né, das pessoas que estavam ali lutando por uma melhora ou por uma troca de forma de governo, e anistia também aqueles que cometeram atrocidades, crimes contra a humanidade, crimes contra a democracia, como homicídios, torturas, desaparecimentos, que são a questão dos crimes permanentes. A partir do momento que desapareceu, ainda está ali latente, aquela questão não resolvida, aquilo o familiar sofre por gerações de não saber o que aconteceu com o seu parente. Então, isso traz uma insegurança jurídica, isso traz uma angústia muito grande para a sociedade e coloca em xeque vamos dizer assim, a real democracia, quando você não diferencia situações absolutamente diferentes, né? Eu acho que o princípio da igualdade é exatamente esse, você aplicar de maneira desigual de acordo com as suas desigualdades. Então, não se pode comparar situações graves como crimes contra a humanidade e anistiar. É a mesma questão que está se discutindo hoje, que voltou à cena. Os atos atentatórios contra a democracia não são meramente atos contra patrimônio, não são atos assim, não foi lá no Congresso
destruir um quadro, não é simplesmente uma questão patrimonial. Eles têm um pano de fundo muito maior, eles têm um bem jurídico muito maior por trás disso para ser protegido. Então, me parece muito injusto você passar uma borracha sob a perspectiva de que isso está dentro do cenário da democracia, de discutir, de buscar alterações de sistemas políticos, esse tipo de questões. A democracia ela tem que ser preservada, inclusive, né, o Ministério, a gente estava falando da atribuição do Ministério Público, o Ministério Público é, por essência, o órgão que é protetor da sociedade e protetor da democracia. Está, né? Dentre as principais funções do Ministério Público a proteção da ordem democrática. Então, mais que nunca, o Ministério Público defende a apuração e a sistemática punição de maneira adequada, sem colocar em mesma cesta situações diferenciadas. Há coisas que é possível ser anistiadas, ok, mas tem situações muito graves e que levam essa sensação aí de impunidade e de insegurança social. Por isso que se quer rever uma lei, inclusive, né, essa questão da ditadura de 1979. Até hoje não se sentem as familiares, as pessoas que foram, de certa forma, vítimas secundárias de tudo isso, se sentem injustiçadas até hoje. Então, assim, é sentimento de injustiça, porque, de alguma forma, estão se comparando situações diferentes. Tudo bem, Patrícia. Rodrigo, ainda dentro desse tema, nós vimos que a grande crítica a respeito da chamada não anistia ou relacionado a rediscussão sobre esses temas que foram objetos de antiga anistia, é exatamente porque nós temos dois lados, né? Um dos lados havia uma disputa política, e dentro dessa disputa política nós tivemos crimes praticados por ambos os lados, né? No caso sequestros, no caso torturas e alguns crimes bárbaros, né? Que acabaram sendo punidos de forma exemplar para determinados lados. Existem sequestros realizados com embaixadores que hoje não permitem visto para que os participantes dessa execução ingressem em determinados países. Então, lá, ou seja, não houve perdão em relação a essa questão. O que seria, até que ponto redescobrir ou reconversar sobre esses temas, que são temas absolutamente relevantes, não seria uma forma de reescrever a história ou passar para frente, né? Tudo o que aconteceu de uma forma mais digna, responsabilizando a sociedade como um todo, e até firmando algumas oportunidades de prevenção para que não aconteça mais. Eu queria que você comentasse isso. Acredito que o tema está atual, né? O crescimento hoje da bipolarização, não só no Brasil, no mundo todo. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. O radicalismo começou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Hoje nós vivemos uma fase do achismo. Eu acho que isso está certo, eu acho que aquilo está errado. E o posicionamento, ela não passa mais por um debate de reflexão. A opinião, ela passou a ser construída dentro de bolhas. Então, se voltar para trás, onde não existia equilíbrio, é complicado não considerar a estrutura política da época. Então, uma ditadura na qual tudo pode por um lado, tudo não, é proibido de outro, está retomando isso. E as manifestações que vêm desde 2018, com intervenção, pessoas pedindo a ditadura novamente no Brasil, isso é preocupante. Direita e esquerda. Existe concepções políticas dos dois lados. Buscar o equilíbrio entre o que cada espectro político ele quer oferecer para a sociedade, isso é importante também. Não existe assim, eu sou da direita, eu sou da esquerda.
Na verdade, todo mundo quer o bem do país, o bem da sociedade. E enquanto tiver essa bipolarização, é difícil chegar num consenso. Eu acho que o equilíbrio seria o caminho mais adequado para poder estar discutindo essas questões. Fora isso, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, apenas confrontos. Verdade. Maximiliano, ainda dentro desse tema, né, eu até já vou passar para outro e também chamá-lo para responder. Até que ponto isso, a rediscussão de leis de anistia, elas de alguma forma afetam o que se chama de segurança jurídica, né? Até que ponto isso pode gerar um outro problema, né? Ou seja, nós estamos diante de dois bens maiores, né? E nós temos até uma questão pior do que relacionada a essa, quando presidentes, né? Nós temos isso na esfera internacional também, presidentes concedem anistias e indutos a seus correligionários que foram de alguma maneira beneficiar, que foram condenados por algum feito, né? Até que ponto isso é válido? Até que ponto isso é irregular? Até que ponto isso é injusto? São várias questões importantes que você trouxe numa pergunta só. Vou tentar aqui ser o mais sintético possível, porque nós estamos falando de revisitação de lei de anistia, né? Porque o Supremo Tribunal Federal já julgou constitucional a lei de anistia de 79. Nós estamos falando da anistia essa que está se propalando atualmente, de crimes que nem foram julgados ainda, muitos deles, e do poder imperial. Vamos começar por esse aqui primeiro, poder imperial. Indulto. Veja que o Joe Biden cometeu para mim uma barbaridade, que foi anistiar o próprio filho, né? O que que era isso? O que que é isso? Nós vamos olhar na história do direito que estes indultos, graças e anistias concedidas eram graças, anistias, indultos concedidos na época em que os poderes eram concentrados numa única pessoa, na pessoa do soberano. Então, a gente estuda isso lá na criação do Estado, na teoria geral do Estado, nos movimentos constitucionalistas. A tripartição dos poderes fez com que esse tipo de poder não mais existisse na mão, que quem julga é o poder judiciário, quem executa as políticas públicas é o poder executivo, e o legislativo e o poder legislativo, que ficou faltando, faz as leis. Naquela época, não, né? Só um fazia tudo, né? Então ele dava também a graça, o indulto é um poder imperial. Isso é um resquício dessa fase. Nós estamos falando de um resquício de 300 anos, em que o presidente da República, que é aquilo que mais se assemelha ao soberano, né, no nosso ordenamento jurídico atual ocidental, ainda existe esse resquício que é completamente anacrônico, de não estar dentro do seu tempo. Tinha que ser banido disso, das constituições modernas. Não precisava ter, é o judiciário que faz isso, e ninguém mais. Esse é um ponto. Da minha concepção, você dá esse tipo de poder para uma pessoa e ela fazer aquilo que ela quer, porque é isso, né? Eu dei essa anistia para o meu filho porque eu achei que ele estava sendo muito perseguido. Ela é o que o Joe Biden pensou, né? É o que o Jair Bolsonaro pensou também daquele Daniel Silveira, enfim. Mas é uma coisa que ele pensou. Não tem sentido isso no ordenamento jurídico moderno e pós-moderno. A revisitação do julgamento da anistia, o Supremo julgou muito mal essa questão. O Supremo julgou no seguinte sentido: olha, não vamos mexer nesse vespeiro, uma coisa que está muito antiga. E em 1979 se chegou desse jeito a essa solução e o Brasil foi para a redemocratização. Ok, é muito ruim ter que remexer nesse cadáver, porque ele é algo que, como você muito bem colocou, remexer em cadáveres é remexer em seguranças jurídicas, na insegurança jurídica, trazer insegurança jurídica para o país. É verdade, é um bem caríssimo. Só que a gente jamais pode esquecer
que nós não mexemos agora nos cadáveres estrito sensu ou nas faltas de cadáveres. Nós, brasileiros, jamais fizemos um encontro com o que foi o passado de 1964 a 1985. Nós não fizemos esse encontro, enquanto os outros irmãos aqui, latino-americanos, Chile, Uruguai e Argentina, fizeram. Então, assim, nós temos um atraso institucional com relação aos nossos conterrâneos, nossos irmãos aqui da América Latina, do Cone Sul especialmente. Temos este atraso. O que é melhor? É verificar novamente essa questão ou deixar a segurança jurídica, eu não sei, sinceramente, eu tenho uma posição pessoal no sentido de que o Supremo deveria rever esse julgamento, como já reviu tantos outros, em tantas outras vezes. E nós deveríamos, nós brasileiros, sociedade brasileira, revisitar, porque uma das coisas mais terríveis que existem no Brasil, um dos nossos maiores problemas, nós é um Brasil cheio de problemas, cheio de absurdos, nós somos colecionadores de absurdos, nós, os juristas, a questão da tutela militar na sociedade. Então, nós vamos, sempre que há um projeto popular, há o medo de que haja uma tutela militar no Brasil. Isso tem que acabar, isso infantiliza a sociedade brasileira, infantil a nossa sociedade, no sentido de que sempre existe o medo, o receio de algum general vai descer de algum lugar. Nós só não tomamos um golpe dessa vez porque os Estados Unidos não apoiaram. Eu acho uma grande falácia dizer que a estrutura do alto comando das Forças Armadas era contra. Não. Uma grande parte da estrutura do alto comando ela só não deu esse golpe porque não tinha apoio. O golpe só não foi dado no Brasil porque não houve apoio dos Estados Unidos. Se fosse o Trump, o presidente da República à época, nós tínhamos tomado um golpe. Então, a tutela militar da sociedade, ela na sociedade brasileira precisa ser revista. E para isso nós vamos ter que reenfrentar o tema da lei, do julgamento pela constitucionalidade da lei da anistia, pelo menos talvez caso a caso. Não sei se por um ADI, um ADPF, não sei, mas é muito delicado porque mexe com segurança jurídica, mas nós não fizemos esse enfrentamento e acredito que nós deveríamos fazê-lo. Muito bem. Nós temos. Eu vou continuar com você, Max. O STF formou maioria para homologar a liberação das emendas parlamentares. Essa medida impactou diretamente o orçamento público e o funcionamento do legislativo. Qual a sua avaliação sobre essa decisão e seus possíveis desdobramentos para a governabilidade, principalmente considerando o seguinte, que na realidade foi feito um grande acordo entre legislativo e judiciário, também executivo. Na realidade, criou-se uma série de protocolos. E agora as emendas serão liberadas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por que deu errado e quais são as perspectivas futuras em relação a esse controle. É um pouco de tudo que a gente está falando aqui. É o esgarçamento completo do sistema de presidencialismo de coalizão. Acabou essa realidade que nos levou, mal ou bem, até 2014, 2016. E houve um avanço. Eu era assessor parlamentar quando eu cheguei em Brasília, em 1997, e a discussão era sobre a necessidade de emendas impositivas para deputados federais. Na época, quando chegava a época das emendas, muito pouco um deputado conseguia emplacar, especialmente um deputado da oposição. Nisso, havia um garrote institucional sobre setores do Congresso para que fosse votada o orçamento, leis importantes, códigos, enfim, leis de interesse governamental do Poder Executivo, eram negociados de maneira se colocando, dando o velho toma lá da cá, que existiu sempre na política brasileira. Só que agora isso perdeu força, porque como um deputado e um senador, eles têm uma parte, hoje o orçamento público brasileiro é de 23% do orçamento das verbas discricionárias, ou seja, quase uma quarta parte do que pode ser gastado discricionariamente pelo executivo, pelo orçamento,
quem executa o orçamento é o executivo, de verbas parlamentares. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe isso. O parlamento não foi feito para colocar, para ter esse espaço todo no orçamento. O executivo é feito para isso. Então, nós estamos vivendo um total desvirtuamento. Falando sobre a questão técnica específica, o que o Flávio Dino fez foi acreditar, o Supremo, acreditar num plano de metas que foi encaminhado pelo Congresso. Houve ali uma disputa importantíssima, no sentido de que, olha, ou vocês entregam as nossas emendas de volta, ou nós vamos aprovar o orçamento. Né? Essa semana, que vai agora entrar, na semana que vem, é a semana onde o orçamento vai ser votado. Agora, o Brasil já estamos em março, não tem orçamento, porque havia uma queda de braço. E entre o legislativo e o judiciário, todos os três brigando, na verdade. Não tem harmonia entre poderes. Chegaram nesse acordo, que é o acordo que o executivo encaminhou, aliás, os poderes, executivo e legislativo, encaminharam para o Supremo Tribunal Federal um plano de metas, um plano onde se apontava o que seria necessário fazer para que fosse minimamente rastreável e transparente o orçamento relativo às emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas PIX, uma série de instrumentos jurídicos dados à corrupção institucional. É isso que essa que é a palavra. O orçamento secreto é o abarcamento da corrupção institucional. Não há nem outra palavra para isso. O germe da corrupção está previsto no próprio ordenamento jurídico. Isso é uma coisa impressionantemente absurda que acontece no Brasil, porque as normas do orçamento, esse dito orçamento secreto, elas já são feitas para não serem não serem rastreadas as verbas, para não serem fiscalizadas. Isso aí é o próprio ordenamento jurídico corrupto incitamente. O que o Supremo Tribunal Federal diante de um impasse até maior, porque nós estaríamos sem orçamento. Então, olha, nós vamos ter aqui o que o Congresso diz que vai fazer, está aqui o que o Executivo diz que vai fazer, algumas coisas que foram feitas, vamos liberar na confiança. É isso. Eu não sei se isso está certo ou está errado, mas foi o que foi possível de ser feito para que nós tivéssemos orçamento público de 2025. E o orçamento secreto é a total distopia do direito. É o direito, dentro do direito, normas efetuadas no sentido de serem burladas. Verdade, Max. Patrícia, ainda dentro dessa questão que envolve transparência, né? Existe algum trabalho no âmbito municipal para controle dessas chamadas emendas que muitas vezes tem por objetivo barganhar, né, votos de interesse do executivo? Queria que você dissesse, dentro da sua experiência, dentro do seu trabalho preventivo, se existe algum trabalho também focado no legislativo, nos legislativos municipais relacionados ao tema. Miné, a princípio na minha comarca não, eu desconheço algum outro nesse sentido aqui no estado de São Paulo. Mas a gente está lidando exatamente com o que você falou, na questão da transparência. Essa é a palavra que resume tudo isso. E são princípios básicos da administração em qualquer poder. Aquilo que quem faz faculdade de Direito é bem conhecido, o chamado LIMP, né? São os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a gente tem aqui, assim, muito latente o princípio da publicidade, que não está sendo observado de maneira nenhuma, até como mencionado pelo Dr. Max, está sendo propositalmente colocado de uma maneira que se cria um ralo para o dinheiro público ali
E eu faço assim uma analogia, eu tenho 2 filhos, eles são menores ainda. Eu faço uma analogia, certo dia meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, você podia me dar um cartão, né? Cartão de crédito para eu poder comprar umas coisas, né? E eu pensando sobre esse assunto, refletindo sobre esse assunto, eu falei assim, nossa, é a mesma coisa que o Poder Executivo, né? Dá um cartão de crédito com limites que estão sendo aumentados, né, doutor Marcos? Com limites que estão sendo aumentados a cada dia, né? Não é um limite ali baixo, não, tá? Cada vez comprometendo muito mais o orçamento, ou seja, o Poder Executivo que tem o poder, né? O pai e a mãe que tem o poder de decidir o que eu vou gastar dentro de casa, quais são as prioridades dentro de casa. E aí eu dou para um filho menor de 18 anos, né? Independente dessa questão, e falo para ele, ó, filho, pode gastar no que você quiser, você não precisa me dar satisfação com o que você gastou, como que você gastou e nem com quem que você gastou, né? E ainda o cartão de crédito eu teria como ir lá na fatura e ver ali a discriminação, olha, caiu o dinheiro aqui, caiu o dinheiro lá, né? E essa questão das emendas, sequer a fatura a gente tem. E não é falta de instrumento, de exigência legal de ter. Existe isso. A lei, o regulamento sobre o assunto fala, ó, deputado, você vai gastar, você vai ter a emenda, coloca seu nome, coloca para quem que você vai mandar, coloca para o que você vai fazer. Vê se eles fazem isso. Não fazem isso, não fazem isso, porque que o doutor Marcos falou. Propositalmente eles não querem fazer isso. Por quê? Porque é a brecha legal, é uma brecha para eles terem essa questão de usar da melhor maneira, de investir numa campanha, né? Ou de alguma forma manter o poder de quem eles querem que mantenham. E aí você tem uma diferenciação do que é o orçamento discricionário e do que é um orçamento não transparente. Tudo é dinheiro público, ainda que é discricionário, é público. Eu preciso preservar o princípio da publicidade, da transparência. Então, assim, é uma violação muito grotesca do princípio da publicidade que está havendo aí, né? Assim, para a gente que lida com improbidade administrativa no município, eu vendo uma falta de publicidade dessa num prefeito, numa Câmara de Vereadores, é violação de princípio na certa, né? Até na lei anterior de improbidade é até muito fácil de falar, olha, violação do princípio da publicidade, ação de improbidade neles. Agora, descaradamente é feito isso e me parece que vai se normalizando, como se, é assim mesmo, é o sistema jurídico, né? E são violações de princípios mínimos e básicos que todo poder tinha que respeitar, e eu estou vendo isso ser desrespeitado e como se isso é um jogo político, é assim. Então, assim, correto, STF, assim, nossa, aplaudo o ministro Dino no sentido de buscar e tentar isso. Eu só faço uma reflexão. Será que vai ser eficaz? Porque leis e normas que já fala que tem que ser transparente, não tem aí, né? Agora, será que vão ser cumpridos por quem deveria? Se a gente estabelece uma lei e não estabelece a punição, se a gente estabelece uma lei que tem que ser lá descrito para onde vai, para que vai, mas eu não tenho punição se a pessoa não cumpre, eu não suspendo o repasse do dinheiro para quem não cumpre, eu só vou ver que eles não falaram para quem foi depois que eu já dei o dinheiro, como é que faz? Né? Então, assim, é um sistema extremamente inseguro, com violação da publicidade, e que tem que ser, de todas as formas, combatido, fomentado esse assunto, para chegar de uma maneira mais clara para a população entender que é isso que está acontecendo. Né? É um cartão de crédito dado sem limite, quase, para um filho ali gastar sem falar para os pais para onde que eles estão gastando, com o que eles estão gastando. Né? É bem isso a minha analogia, pelo menos. Não, perfeito, Patrícia. Nós estamos chegando ao final. Eu queria agradecer a participação da Patrícia, do Rodrigo Rachi, do Max Telesca e do nosso querido Fernando Comim. Foi uma participação muito importante, né? Em mais um programa do canal INAC. Eu convido a todos para que nos sigam no nosso canal INAC no YouTube, e esse programa também está sendo transmitido pela Rádio 365. Quero aqui também cumprimentar a nossa equipe técnica e saudar os nossos participantes e convidá-los para mais um programa é, para a discussão de temas tão relevantes. Muito obrigado, Patrícia, Rodrigo e Max.